Uma boa tarde a todos. Iniciando aqui o nosso Soluções AV Group de Arquitetura e Cinema. Nós vemos aqui uma imagem de um cinema residencial numa situação ideal. Então, é uma sala que a gente percebe nitidamente que ela tem ou o uso exclusivo ou o uso principal para cinema, né? Nós temos aqui elementos de arte no avião aplicados, uma tela em formato de cinema, né? Projetor Wolf, as caixas aí de alguma maneira ocultas, que a gente vai estudar daqui a pouco, mas essa é uma sala que nos sugere prioritariamente uma atividade de cinema, né? Nem sempre a gente vai ter isso possível numa residência. Então nós vamos explorar esta possibilidade e a possibilidade de muitos clientes e tentar resolver sempre com o ferramentário que o cliente der, quer dizer, o espaço, o projeto, o melhor espaço para entretenimento e cinema doméstico possível. Muito bem. Nesse sentido, nós podemos pensar na sala ideal para home cinema como aquela sala dedicada, né? Aqui eu fui até além, né? Aqui nós colocamos até as poltronas dessa sala dedicada, então é um espaço completo. A visão do especialista, a visão do integrador em home cinema sempre é isto, né? É a concepção perfeita. Por quê? Eu tenho tudo controlado, eu controlo aqui a luminosidade, a tela, a acústica, a posição do assento, então seria o mundo ideal, né? Nesse caso, nós estamos realmente falando de uma sala que é dedicada ou que o uso principal é o cinema, né? Mas nem sempre a gente consegue ter isto, né? Então, o que acontece nesse tipo de sala? Por que a gente coloca esse tipo de proposta para o cliente, ou muitas vezes o arquiteto, quando tem um conhecimento maior da área de home cinema, ele mesmo tem essa iniciativa? Porque quando eu faço uma sala dedicada, né, eu consigo colocar as caixas acústicas na posição perfeita, né? Eu consigo aplicar nessa sala um tratamento acústico, né, também na posição perfeita. E aí eu vou criar um maior realismo, um detalhe e uma maior imersão. Então, quer dizer, aquela envolvência do áudio surround vai ser perfeita. E, por outro lado, se eu pensar na imagem, eu vou poder controlar a luminosidade, seja com persianas blackout, com uma tela de cinema de fato, com um projetor escolhido a dedo, né? E eu vou conseguir ter cores e contrastes espetaculares e também um maior ângulo de visão. Esse seria o mundo ideal. Então, se algum cliente nos perguntar por que ter uma sala dedicada, por que, digamos, separar uma área só para isso, é porque ele vai ter isso, ele vai ter a imersão, os detalhes, o realismo, contraste e cores perfeitos e um ângulo de visão melhor. No entanto, né, nem sempre nós somos contemplados com um espaço desse para projetos. Então, inúmeros projetos, muito provavelmente a maioria, vão nos dar um espaço como esse. Um espaço casual, onde nós temos que colocar uma grande tela e é um espaço de convivência. E em muitos casos, essa é a visão do cliente do cinema ou da sala de entretenimento dele. Essa visão é a visão do leigo, aonde cinema é qualquer espaço que tem uma tela suficientemente grande, né? Uma tela, digamos, maior que 90 polegadas. E esse desejo do consumidor de fazer o seu cineminha em casa, ele é muito antigo, ele vem lá dos anos 80, onde se cunhou até a expressão telão, né? É uma expressão brasileira dizer que eu vou colocar um telão em casa, né? A despeito da sala ser dedicada, de ter tratamento de áudio, de ter a melhor experiência imersiva, né, o leigo já busca há muitos anos a experiência do telão, né? É lógico que nós, como especialistas, vamos ter que mostrar para o cliente que existe um caminho, né,
a ser percorrido entre simplesmente projetar algo grande na parede e ter um resultado bom. E é esse um dos grandes objetivos desse webinar, né? Fazer essa negociação entre cliente, arquitetura e a solução ideal. Nesse espaço, obviamente, o que o cliente vai fazer? Outras atividades em paralelo, às vezes vendo filme, né? Ele vai nos exigir caixa e telas mais discretas e provavelmente vai ter luz ambiente, né? Como é que eu vou trabalhar nesse caso? Provavelmente com caixas acústicas, que a gente chama de in-all. Então, essas caixas vão estar embutidas na parede, vão estar escondidas, né? Eu vou poder fazer, eventualmente, trabalho de correção acústica. Esse é um detalhe muito importante. Por isso que o AV Group usa receivers de alta qualidade. Porque esses receivers são providos de ferramentas de correção acústica que os demais não têm. Então, nós conseguimos interagir melhor com a sala e cobrir certas diferenças que uma sala casual tem, né? E a outra questão é que nós podemos recorrer a telas com inovações ópticas, telas que conseguem suprir em grande parte a deficiência desse ambiente, estar contaminado com luz ou estar com um uso que é diferente daquele cinema ideal. Então, esse é um ponto que a gente tem que explorar. E a outra questão é que nós ainda podemos inferir, mesmo num ambiente desse, alguma decoração acústica. Através da Arte Nouvion, né? Nós ainda podemos colocar elementos de tratamento acústico que são extremamente discretos e belos, aonde nós conseguimos ainda melhorar este ambiente casual e tornar ele acusticamente um pouquinho mais próximo do cinema. E é lógico que nós temos que satisfazer o cliente com isso, né? Ninguém fala em modelar uma sala de uso casual e ela não atingir os objetivos que é satisfazer o cliente, tá? Muito bem. Então, nós estamos falando aqui de uso do espaço, né? Como é que se lida com o uso do espaço, né? E como é que o cliente tem a percepção, né, entre home cinema e um cinema casual, um cinema de lazer. Essa questão, ela trata sobre as expectativas do cliente. O que o cliente dá valor, né? Nós vamos ter um webinar específico sobre isso, sobre o nosso relacionamento com o cliente, sobre as questões projetuais com o arquiteto. Então aí nós vamos avançar mais nesse sentido. Mas, apenas para ilustrar como nós poderíamos discutir com o cliente entre um home cinema dedicado, projetado exclusivamente para aquilo, e uma sala casual, poderiam ser coisas assim, né? A minha sala casual de cinema, projetada com as tecnologias do AV Group, ela vai ser muito boa. Eu posso me esforçar em melhorar essa sala ainda mais. Ou posso ir além e fazer, de fato, o home cinema. Um espaço totalmente dedicado, né? É uma escala que eu sigo. E em nenhum momento, né, eu vou ter uma solução desse tipo. Uma solução carro popular fora de linha. Não é o caso, porque nós não temos produtos no nosso ecossistema que fariam isso. Eu posso encarar isso também brincando com uma evolução de celulares, né? Todos esses celulares que estão vendo aí nessa escadinha estão à venda no mercado, né? Não são celulares fora de linha, ao contrário do que a gente mostrou no carro. Então, obviamente que a pessoa pode começar com esse celularzinho por uma questão de custo, ou porque tem dificuldade com tecnologia, etc. Mas à medida que ela avança em direção ao que seria o home cinema, que é a sala com áudio bem posto, com projetor de maior performance, etc., ela vai ficar muito incomodada de voltar para trás. Então, cumpre a nós exibirmos para o cliente que essa evolução é muito natural. Não cabe o argumento do cliente no sentido de dizer, olha, eu não entendo tanto assim de áudio, eu não entendo assim tanto de imagem, ao ponto de precisar de uma tela melhor ou de um projetor melhor. Isso é muito relativo.
Porque à medida que a gente vai dando equipamentos melhores para ele, ele vai se acostumando e essa analogia com o celular funciona bem. Uma outra analogia que funciona muito bem é simples assim. Se nós vamos projetar a melhor sala de cinema casual possível, né, nós vamos ter um excelente resultado, sim. E esse resultado será tal como câmeras, por exemplo, de um excelente celular. O celular, ele é um equipamento de uso multifuncional. Então as câmeras dele são muito boas dentro de um pequeno espaço multifuncional. É como vai funcionar a nossa casa, nosso espaço na casa também, que é multifuncional. Agora, se eu parto para uma sala totalmente dedicada, né, ou que equivale aqui a eu adquirir uma máquina top de linha ou próximo ao top de linha, altamente performática e tal, é lógico que eu vou ir muito além na capacidade de fotografia. Então, seria o equivalente a ter um home cinema, né? É como se eu tivesse a câmera dentro de um ambiente faz tudo, mas é muito bom, ou uma coisa que é só câmera, né? Essa aqui é a ideia. E esse paralelo serve para o cliente entender qual é a diferença das duas coisas. Bom, e aqui nesse espaço de sala dedicada, nós estamos numa situação ideal, né? Uma sala tratada, fechada, com caixas torres, nossas JBL sínteses. Então nós temos um espaço aqui muito bem desenhado, né? Subwoofer, dois subwoofers, então eu consigo com isso fazer o equilíbrio, né, de graves muito bom entre canal esquerdo e canal direito, né? A distribuição de graves vai ser boa, então tem uma situação bem legal aqui. Outra situação de uma sala projetada é como esta, né? Aqui a gente vê claramente já um sistema Dolby Atmos, então as surrounds na lateral, as caixas de teto, as caixas Atmos, né, no teto, e aqui na frente eu não vejo nada, porque eu tenho um sistema atrás dessa tela. Tá? E é desejável estar atrás da tela, porque essa tela aqui, como ela é formato cinema, ela ocupou quase toda a parede, então as telas, as caixas acústicas foram lá para trás. Né? E uma coisa que a gente tem que falar sobre áudio, sobre formato de áudio, né, é que todos os formatos de áudio que nós estudamos em cinema, eles se baseiam no estéreo, no 2.0. Isso parece óbvio, mas é de fundamental importância para que a gente cuide dos nossos projetos. Então, se a gente pensar bem antigamente, tal, século XIX, época do gramofone, esse equipamento aqui, nós tínhamos o áudio 1.0, o áudio mono. Toda a informação é gravada num canal só. Depois, né, nos anos 30, foram feitos experimentos, testes, né? E até aquela analogia do óbvio, né? Nós temos dois ouvidos, por que não colocar duas caixas para recriar a sensação dos dois ouvidos captando áudio? Foi o que o Alan Blulen fez aí em 1931, inventando o áudio bineural, que depois se chamou estéreo, e que o Fletcher pesquisou muito e aperfeiçoou, e o Fletcher é talvez um maior desenvolvedor do áudio estéreo. Por que a gente diz isso? Porque sempre nós vamos voltar ao áudio estéreo, não importa o que aconteça. Não importa se a nossa sala seja uma de cinema altamente performática ou seja casual, tá? O que acontece, e às vezes confunde a cabeça das pessoas, é que nos anos 90, né, foi criado o áudio multicanal. O formato multicanal mais famoso foi o 5.1, né? Foi o de maior êxito. E o que significa o 5.1, né? São 5 canais mais ou menos no plano dos ouvidos e um canal no chão, chamado subwoofer. Ah, mas eu projeto 5.1 no teto. Tudo bem, você faz um ajuste, né? Você se desviou da orientação original da Dolby. Quando a gente faz um desvio de qualquer norma de fabricante, é importante a gente saber disso. Porque se a gente faz sem saber que existe uma padronização,
a gente começa a errar em inventar normas. Então, é sempre importante a gente conhecer o mundo ideal, porque aí quando eu vou projetar a vida real, que a casa do cliente me permite, eu vou tendo um distanciamento. Então, eu vou projetar esse distanciamento sob controle, sob tutela, para não fazer algo absolutamente sem sentido. Esta é a ideia da gente falar um pouco das normas. Não é que nós vamos seguir elas regiamente, mas, porém, é o grau de afastamento que nós vamos ter delas que é importante para a gente ter consciência do êxito do nosso projeto, né? Se vocês observarem aqui, né, o que o 5.1, o 7.1, o 9.1, que são outros sistemas multicanais, têm em comum? E a resposta é ridícula. Todos eles têm um estéreo dentro, né? Ou seja, por mais que a gente desenvolveu o multicanal, o estéreo está lá presente. O estéreo é a base de todos os sistemas multicanais. Por isso, ele é a coisa mais importante. E se a gente pensar no novo sistema que foi criado agora, mais ou menos em 2014, 2015, né? Os sistemas passaram a ser multidimensionais, né? O que é multidimensional, né? Alguns podem falar, como essa sala de cinema real, agora a Adobe oficializou que tem caixinha no teto. Sim, mas não é só isso. Multidimensional é uma nova forma de gravar o áudio, que eu não gravo mais o áudio específico da caixa esquerda, da central, da direita, assim por diante. Eu gravo o áudio num software de renderização, digamos, tridimensional, e aí o software, digamos, calcula aquela fonte sonora pendurada no espaço com a contribuição, que vai para a esquerda, direita, etc. Então é um outro conceito, por isso que é muito mais imersivo. E essa nomenclatura 5.1.2 que nós estamos vendo aqui, quer dizer 5 ali, mais ou menos no plano dos ouvidos. 1 subwoofer no chão. 2 os dois canais Atmos no teto. Exatamente isso, tá? E de novo, se eu pego 5.1.2, 5.1.4, 7.1.4, significa o quê nesse último caso? 7 canais no plano dos ouvidos e 4 canais no teto. Ainda assim, com todo esse número de canais, qual é a base desse sistema? Estéreo. Então, a coisa mais importante de qualquer projeto, não importa se ele seja multicanal, multidimensional, é estéreo. Tá? Por que a gente vai bater nessa tecla? Porque tem que se fazer em qualquer sala, seja casual, seja cinema, não importa, o melhor estéreo possível. Né? Alguns projetistas ficam perguntando, eu quero colocar 12 canais, 13 canais, 20 canais. Ok, se a sala for grande o suficiente, vamos colocar esses canais. Mas a gente não pode descuidar na pequena sala do estéreo e nem na grande. O estéreo é fundamental, sempre. Tá? Aqui nós estamos mostrando exatamente essa ideia. Os dois sistemas multidimensionais que existem hoje são Dolby Atmos e DTS-X, DTS-X. Né? E aí o cara lá no estúdio, está fazendo filme, ele masteriza o áudio colocando as fontes de áudio nesse ambiente 3D. Então ele renderiza, né, o barulho da explosão, a voz, etc., nesse espaço, e depois isso vai ser criado pelo processador lá no receiver. Mais um motivo de precisar de um bom receiver para decodificar isso direito. Né? Funciona assim. Então é assim que funciona um sistema multicanal. Tá? Nós não vamos aqui hoje ficar detalhando, né, sistemas multicanal. Por quê? Porque nós vamos falar um pouquinho mais de tela, da questão da imagem, até dando continuidade ao nosso outro webinar, que era de projetores. No entanto, vocês vão receber uma documentação sobre alocação das caixas, layout, para ter uma noção de como isso funciona. Quais são as recomendações do fabricante, né? E aí, quando a gente fosse desviar do projeto, quando a gente fosse adequar, a gente sabe o quanto está se desviando. Então, eu quero mostrar para vocês aqui uma documentação que vai ser enviada para vocês ao final do webinar. Essa é a documentação da Adobe, por exemplo, que recomenda, né, a alocação das caixas, né, o layout de caixas 5.1.2. Aqui visto de cima,
aqui embaixo, né? Visto o posicionamento, ângulo e tal. E inclusive aqui, dentro do mesmo documento, tem uma teoria da altura das caixas, o quanto pode se desviar em relação ao espectador, grau. Isso seria um mundo perfeito, né? Que em geral nós não temos. Mas essa é a especificação para que a gente mantenha uma noção do bom projeto, né? Existe um esforço muito grande do AV Group em, por exemplo, buscar caixas de teto de alta performance para compensar o desvio que nós vamos ter nessa norma, né? Nessas orientações da Adobe. Por isso que nós fizemos um webinar totalmente dedicado a caixas de teto, né? E é onde a gente mostrou caixas que podem, ao menos, aliviar parte desse problema. Mas se a gente quiser realmente um estéreo de performance, né, nós temos que pensar nesse tipo de coisa, né, nas caixas tradicionais. Quais são as caixas tradicionais, né? São torre e bookshelf. Até hoje, por mais que a gente tenha conseguido desenvolver caixas de teto, né, as caixas ideais são essas, né, que nós estamos mostrando, duas caixas Revel Performa. Tá? Só que nem sempre a gente consegue colocar essas caixas no projeto, não ocupa espaço, a esposa do cliente não quer, ou o próprio cliente não quer, o arquiteto não quer, então isso nem sempre é possível colocar. Então, que alternativas o AV Group tem nesse caso? Né? E nós temos várias alternativas. Muito bem, para a gente entender a correção dessas alternativas, vamos explorar aqui brevemente por que uma caixa-torre é tão cobiçada e desejada pelo audiófilo, pela pessoa que busca performance. Muito bem, pelo fato da própria norma Adobe também já ter confirmado isso há 2 minutos atrás. A caixa bookshelf, a caixa torre, né, a resultante do áudio aqui, que é a soma do grave, do agudo, dos médios, ela, digamos, ataca o cliente, ela alcança o cliente mais ou menos na altura dos ouvidos, né? Só que tem um problema isso, né? Ocupa um espaço, se for bookshelf tem que estar na prateleira, no pedestal, né? Tem um distanciamento aqui, né? Então, fora a questão que essa caixa ainda tem uma distância da parede, né? Então, às vezes tem gente que fala que é em torno de 60 centímetros, tal, só tomar um certo cuidado, não é exatamente isso, né? Depende um pouco se a tomada de grave da caixa está para trás, está para frente, né? Essa distância da parede varia um pouco, mas é fato que ela existe. Então imagina você colocar uma caixa-torre afastada da parede, nem todos os locais vão aceitar isso, né? Então, que alternativa eu tenho sem usar uma caixa de teto e respeitar essa norma do áudio vindo no plano dos ouvidos? Muito bem, nós podemos colocar a caixa na parede, né? Podemos colocar a caixa num forro falso de madeira, de gesso, justamente onde é o painel de colocar a televisão. E é essa a ideia que nós vamos seguir agora. Então, criando aqui o nosso painel de madeira, e que é cada vez mais comum, nós podemos ter caixas, né, como essas. Eu estou visualizando só a telinha delas aqui, que estão no painel. Se eu tirar a telinha, eu vou ver caixas como essa, né, como a W253L, que ocupa menos de 9 centímetros, a W553, que ocupa menos de 8 centímetros, né, e uma caixa mais performática, que é a W893, que ocupa menos de 10 centímetros embutidas. Essas caixas podem fazer papel, obviamente, de esquerdo, de direito, de canal central, mas também pode ser surrounds lá atrás, né? As surrounds junto do sofá. Então são caixas extremamente versáteis e que vão constituir aquela norma Dolby de áudio no plano dos ouvidos. Tá? Ou seja, uma solução muito interessante. Quando eu olho a 553, né, essa é uma caixa que tem ajuste de frequência, ela tem agudos pivotante. E quando eu olho a 893, aí já é uma caixa extremamente performática, porque eu tenho aqui 3 vias completamente independentes.
Então, eu tenho o agudo, o médio, o grave, né? Eu tenho o ajuste de frequência, né? Então, eu posso fazer o corte um pouco mais para grave, um pouco mais para agudo. Eu tenho a compensação de graves, caso essa caixa esteja colocada muito próximo do canto de uma parede, gera aquela ressonância, tem a compensação. E ainda tem o agudo pivotante. Então, são modelos bastante flexíveis e que não ocupam muito espaço, não tomam muito, digamos, do meu painel, da minha parede, né? Uma solução vencedora para isso seria realmente o painel de drywall, principalmente a parte de trás da sala, mas eu consigo resolver o projeto. Muito bem. As duas caixas menores, eu posso girar elas, né? E elas viram caixa central. Aquela caixa central abaixo da TV, né? Esta aqui já não é muito recomendável girar, porque aí a resultante do áudio não está meio fora de centro, está meio desorientada, né? Mas as duas primeiras, sem dúvida, nós podemos rotacionar para virar a central embaixo da TV. Essa solução está exposta aqui. Então, por exemplo, se eu quero fazer um espaço, né, respeitando a norma da Dolby e com as caixas mais próximas dos ouvidos, aqui eu tenho uma solução. Estou usando uma TV, não estou usando nem projetor ainda, mas aqui eu tenho a caixa do lado esquerdo, direito e a caixa deitada. E aqui os modelos que eu posso usar. E, inclusive, aqui um subwoofer B28W embutido na parede, ocupando só 10,2 centímetros para ser embutido, né? Então, é uma solução bastante interessante e efetiva para a gente resolver o projeto, né? Vamos pensar mais além. Não, mas o meu cliente quer fazer algo melhor que isso. Ele quer a mais performance. Bom, eu posso simplesmente pegar essa caixa, a 893, e falar, bom, então vamos colocar 3, né? Vou colocar ela por esquerdo, direito, por central. Ela pode fazer o sistema inteiro. Aí vocês vão me questionar, bom, mas e essa caixa central aqui, né? Eu vou ter que descer ela, vai ficar esquisito, né? Então, nesse caso, é a situação típica aonde nós vamos construir aquilo que o mercado chama de cinema hidden. Então, nós vamos colocar uma tela na frente. Uma tela que é transparente ao áudio, tá? E aí nós estamos construindo o cinema invisível. Muito bem. Se nós buscarmos um sistema de ainda mais performance, né? E aqui eu já estou dentro de uma sala real, né? A foto está escura, tal, porque justamente é uma sala totalmente dedicada, onde até a tinta das paredes foi colocado um revestimento escuro para a performance de cinema. Se colocou aqui, por exemplo, um sistema JBL Synthesis. Então, de novo, as 3 caixas iguais, mas aqui um sistema Synthesis e com 2 subs também dedicados. Então, aqui eu estou falando, de novo, da sala dedicada com, né, caixas ocultas. Essa caixa aqui é a SCL2. É uma caixa selada que ocupa só 15 centímetros já com o backbox dela. Então, aqui ao lado, a gente tem a fotografia dela. Se eu colocar a tela nela, então fica com essa telinha branca na frente. Ou seja, ela não precisa ser instalada necessariamente atrás da tela, né? Ela pode também ser colocada ao lado. Poderia ter aqui, por exemplo, esquerda e direita e a central na frente, tá? Alguns de vocês talvez perguntem, né? Por que essas caixas aqui estão de cabeça para baixo? Porque se você olhar a orientação do fabricante, o fabricante orienta a colocar a caixa assim, e aqui o instalador colocou de cabeça para baixo, né? Vocês vão receber no final do webinar de hoje o manual desse produto que explica quando pode se colocar essa caixa de cabeça para baixo. Nesse caso, o que provavelmente aconteceu é o seguinte: essa tela está muito alta em relação ao sofá, né? Aqui é um home cinema de um sofá só, é um home cinema curtinho e a tela ficou um pouco alta. Então, o que foi feito? Se girou a tela para que o agudo chegue no plano dos ouvidos do cliente, já que o agudo é uma questão mais crítica, tá? Foi essa a ideia aqui. Mas vocês vão receber o manual desse produto JBL e aí dá para se guiar como fixar essa caixa, tá? Muito bem. E aí, que tela é essa, né? E agora nós vamos visitar um pouco esse universo de telas, né?
Peço a licença de vocês, que eu vou fazer alguma simplificação, né? No sentido da gente apresentar a solução à V-Group, né? E não ficar também esgotando o assunto, porque isso, sem dúvida, gera assunto até para mais webinar. A tela maestra é a tela transparente ao áudio, né? Ou ortofônica. Então as caixas frontais podem ir atrás dessa tela, né? Existe também uma outra tela que é usada em sala de cinema, que é a tela clássica branca, né? E aí as caixas frontais podem ir ao lado da tela. Por que se usa essas telas para a sala de cinema, né? E são telas brancas, né? A maestra é uma tela branca, clássica branca, o nome já está dizendo. Porque sendo branca, ela não interfere com as cores do projetor. Então, praticamente, a gente entrega o trabalho de luz e cor ao projetor. Então, dentro de um projetor de sala de cinema, a gente espera que o projetor tenha uma performance tal que a tela vai ter uma participação menor. E aí eu coloco uma cor mais neutra para que as cores daquele excelente projetor trabalhem. Essa aqui é a ideia, né? E também eu não vou ficar interferindo muito em dar ganho ou tirar ganho, a gente vai falar um pouco disso mais tarde, tá? Em compensação, essas telas, né? E aí eu fiz uma tradução livre aqui dessa palavrinha LAR, né? Que é a luz ambiente refletida, né? E aí eles têm uma reflexão, né? Alta, né? Eles refletem praticamente 90%, né, da luz ambiente. Então, essa reflexão mais alta é que faz com que esse ambiente tenha que ser controlado, tá? E diante disso é que a gente acaba escurecendo a sala, acaba colocando revestimentos mais escuros nessas salas dedicadas, tá? Aí está o valor 10%, porque 10% estaria justamente o que ele absorve, tá? Tá ao contrário, tá? Mas o que importa é a gente perceber que as boas telas, né, elas vão ter que atender a uma série de requisitos de desempenho. E as telas AVI, elas buscam um avanço nessa engenharia ótica e mecânica, já que nós vamos ter também a questão de acionamento, né? Explorando um pouco mais essa questão, nós vamos ver um pouco de como funciona essa engenharia AVI, né? E é claro que nós vamos precisar de boas telas, seja se nós vamos trabalhar com caixas tradicionais ou com caixas que vão ficar invisíveis atrás dela, né? Isso é absolutamente necessário. Mas o fato importante aqui é que nós vamos apresentar algumas telas AVI que trabalham bem, seja no espaço dedicado, que é o esperado, mas também trabalham bem no espaço multifuncional, que é aquela necessidade mais casual do cliente que a gente colocou no começo, né? Mas antes da gente falar isso, o que é uma boa tela? Quais critérios mínimos a gente pode dizer que uma tela tem que ter? Isso depende um pouco do espaço onde essa tela vai ser aplicada, óbvio, né? É uma boa tela para quê? Para ficar lá na área de churrasco ou para ficar na sala de cinema, né? Então, o fato é que soluções de engenharia ótica vão nos dar uma boa sala, né? Uma boa tela para uma sala de estar, para salas multifuncionais, né? Aqui eu tenho até uma situação não tão comum, né, onde eu tenho tela motorizada com um projetor de curta distância. Por exemplo, uma situação de espaço gourmet, então, fatalmente aqui eu vou estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, tal, enquanto assisto meu cineminha, tá? Mas não por isso eu vou deixar de entregar uma boa tela, um bom projetor ao meu cliente, né? A área externa também é uma possibilidade para a gente entreter nosso cliente. É lógico que aí tem a questão, a luz do dia, tal, usar um projetor com mais lumens, isso vai funcionar o tempo todo? Provavelmente não, né? Mas é uma possibilidade também.
né? Desde que seja esclarecido para o cliente, não teria problema. E, obviamente, a sala dedicada que a gente falou no começo, né? Então, essas são as possibilidades. Boas telas para quê? Para essas aplicações. E, sem dúvida, os espaços corporativos também. Sala de reunião, auditório. E aí tem as variações, né? Uma área de descompressão da empresa, sala de treinamento, outras coisas onde eu posso envolver mais o pessoal de uma empresa tal. Também é justo ter boas telas, né? Ou seja, a gente começa a perceber que há uma tela ideal para cada caso. E o que vai definir essa tela? Né? Que fatores que nos ajudam, pelo menos, de uma maneira simplificada, né, como eu disse aqui, a gente escolher essa boa tela. Muito bem. Os reflexos que são oriundos das luzes artificiais podem nos atrapalhar. Se eu tenho muita luz, né, isso vai gerar algum manchamento, alguma coisa estranha aqui. A própria luz do projetor pode atrapalhar, por exemplo, se eu colocar o projetor muito próximo da tela, pode formar aquele halo do projetor, ou se a tela não tem qualidade alguma, vai acontecer algo desse tipo também, né? A outra questão também é a luz ambiente. A luz ambiente, principalmente ali nas horas de maior luminosidade do dia, ela ataca muito o meu sistema tela-projetor, né? Então, nós temos que ter recursos nesse caso, ou de blackout, ou de uma tela que consiga rejeitar melhor essas interferências de luz. Seria essa prerrogativa. Muito bem. A outra questão também, eu ajustar brilho e contraste, né? Aqui tem um comentário muito interessante, porque quando a gente estuda brilho e contraste em projetor, eles têm a tendência de serem opostos, né? Quanto mais contraste eu tenho no projetor, a tendência é esse projetor ter menos brilho e vice-versa. Nas telas, a questão é diferente, né? Nós temos telas hoje que são capazes de nos dar ganho de brilho e contraste ao mesmo tempo, né? Então, elas complementam o trabalho do projetor de uma maneira bastante efetiva. O ângulo de visão, outra questão muito importante, né? Aqui está o ângulo half, né? O ângulo pela metade, mas nós vamos falar do ângulo inteiro, do cone inteiro de visão, aqui nas especificações, né? E é lógico que é importantíssimo ter aquela motorização suave, sem dar tranco, sem fazer barulho, sem o motor durar, digamos, 6 vezes, né? Que vai ser horrível para o cliente, coisas desse tipo. E nós temos um plus ainda, né? Como solução arquitetônica, que nós podemos escolher a cor da nossa moldura em telas fixas, né? Então a gente consegue dar um charme a mais na arquitetura dessas telas, tá? Espessura de borda também é possível escolher, tal, mas depende um pouco, né? Essa espessura ter que ser escolhida com algumas regrinhas, né? Não é uma liberdade total. Muito bem. Aí a gente percebe claramente que uma boa tela não é só um pedaço de plástico ou um pedaço de plástico com vidro colado ou vidro simplesmente, não é nada disso, né? Existe uma engenharia, um trabalho para construir, né, o tecido, a película, as camadas da tela. A mesma coisa vai valer para cortinas e persianas, tá? E é por isso que existe solução de AV Screens e AV Shades, tá? E mostrando isso para vocês aqui rapidamente, né? Tanto persianas como telas vão poder ter uma motorização mais básica, mas também motorização premium da Sonf ou da Lutron, tá? E aí nós vamos ter também a melhor solução de motorização com a opção de integrar praticamente em qualquer sistema de automação, já que nós estamos mexendo com duas grandes marcas de motorização. Tá? E aqui, essa tela essa foto é bastante provocativa, porque nós estamos aqui praticamente numa sala iluminada com um filme passando, né? Então, nós saímos de uma situação de cinema dedicado. E aí nós temos que olhar um pouco para as telas que nos ajudariam a fazer esse tipo de coisa. Muito bem. Para a gente entender, né, pelo menos de uma maneira simples,
como uma tela funciona, como ela interage com o projetor, né? As telas, elas funcionam por reflexão de luz. Claro, tem a tela translúcida, tem também a translúcida. Mas, em geral, todas as telas, né, a maior parte do mercado são telas reflexivas. Então, a luz ambiente bate nessa tela, né? E normalmente essa luz é medida em lumens, né? A gente pode ver que as lâmpadas que a gente compra tem lá potência em watts, mas o que interessa da lâmpada é os lumens, né? E essa luz ambiente vem das fontes de luz do ambiente, abajur, spot, etc. Mas pode vir dos revestimentos também. Se eu tenho um revestimento mais claro, né, a luz bate numa parede clara, uma parede branca, etc. E volta na direção da tela. Então isso interfere também, né? E aí eu tenho a outra luz que eu jogo ali, a luz do projetor, né? Que é uma luz potente, bastante focada também em lumens, mas o que vai sair para os nossos olhos, né? A reflexão que nós vamos assistir, ela é uma soma da luz do projetor com algum carregamento daquela luz ambiente, né? E essa luz refletida pela tela, ela normalmente é medida, né? A gente pode medir em nits, né? Por exemplo, muitas televisões, né? Medidas de HDR é em nits, que nós falamos até no webinar passado, né? No caso da Screen Innovation, que são praticamente a matriz de todas as nossas telas, né? Eles medem com esse FC. O FC representa candelas por pés quadrados. É estranho, tal, mas é uma medida que se usa, tá? Inclusive, né, eu fiz algumas medições para a gente ter noção da escala de valores aqui, né? E aqui 188 FC, né, foi uma medida com a janela, tá vendo, com o sol batendo aqui em cima, né? O sol está batendo aqui do lado na janela, e aqui o sensorzinho do celular ao lado, ele não está pegando sol diretamente, mas ele está batendo 188. Então, isso é praticamente a claridade do sol ao lado do meu ambiente. É lógico que assim não vai dar, né? Nós vamos ter que trabalhar com luminosidades menores, né? Então, fazendo algumas medições até para brincar, isso é bastante empírico, lógico, né? Cheguei a 188 ao lado do sol. Uma luz ambiente forte, eu tive na casa de 20. Uma luz ambiente fraca, né? Na casa de 3. Quanto se precisa para uma sala dedicada? O mínimo possível. 1, talvez. Menos que 1, né? Seria melhor ainda. Então, uma sala dedicada vai buscar menos luz possível. E aí a gente percebe com essas medições que pode ser difícil se aproximar de um FC igual a 1 ou até menos do que isso, né? Então, existem telas que vão nos ajudar a trabalhar com essa quantidade de luz que invade o ambiente, sobretudo durante o dia. É lógico que a gente pode recorrer a cortinas, a blackout, a outras motorizações, né, de persianas que vão nos ajudar. Mas se a gente pensar na tela, é isso que acontece. Então, à esquerda, né, eu estou vendo uma imagem refletida que a luz ambiente não está entrando muito. A luz ambiente não está contaminando muito, né? E da direita, opa, a luz entrou, né? O amarelo aqui representa a luz ambiente. Então, o que acontece? Deu aquele aspecto de lavar a imagem, esbranquiçou a imagem, porque a luz ambiente contaminou, né, a imagem do projetor. Então aqui, obviamente, que não está legal. O que a gente pode fazer com materiais da AVI para melhorar essa situação? Então é isso que nós vamos ver agora, né? E a partir daquelas medições, né, que a gente faz, se você quiser, por exemplo, medir um ambiente já existente em termos de NIT ou do FC para fazer o projeto, é possível também, tá? Só que aí seria um projeto mais rigoroso, você já tem que ter o espaço disponível, o revestimento do material disponível para fazer as medições, como eu fiz naquele pequeno estudo na minha própria sala, né? E esse brilho refletido do projetor, você vai ter esse número em nits, né? E o contraste de tela que a gente espera que seja devolvido ao ambiente tem que ser maior que 30,
tá? Alguns vão perguntar, poxa, mas eu comprei um projetor com contraste de 2 milhões, 3 milhões, que você está falando contraste agora é só 30, 40, enfim, maior que 30, né? Porque esse é o contraste da tela, tá? Não tem nada a ver com aquele contraste de projetor, tá? Esse contraste é obtido pelos lumens do teu projetor e pela interferência da luz ambiente nele, tá? Então é uma outra relação de contraste, tá? É importante dizer isso. E o que vocês vão receber depois desse webinar é um link para Screen Innovation, onde há uma página que ajuda a, dada o ambiente com tantos nits, verificar se a sua tela, né, se a tela especificada, se a tela pretendida está passando o contraste 30. Então é uma maneira da gente validar isso caso queira fazer um projeto com mais preciosismo, com mais cuidado, tá? Agora, se eu não tenho essa medição, se eu não vou fazer a medição no ambiente, porque às vezes o ambiente está em construção, existem outras alternativas, né? Então nós vamos tabular as telas disponíveis mais ou menos agora, para a gente saber que mesmo sem medir nada, eu posso fazer escolhas assertivas, tá? Uma primeira escolha muito interessante que o AV Group disponibiliza, sem dúvida, é a tela Black Diamond, né? É a tela mais famosa da empresa atualmente. E aqui está explicado, né? Então eu tenho aqui uma situação de cinema residencial, aonde tem luz ambiente, então se eu uso uma tela branca normal, lavou a imagem. Mas se eu uso uma Black Diamond, eu consegui ter a sensação de cor, tá? Sensação de cor, de contraste, inclusive, que é importante, tá? Muito bem. Como é que funciona essa Black Diamond, né? Se eu pudesse dissecar essa tela, se eu pudesse ir cortando os pedaços dela, vocês iam ver 9 camadas. Então é uma tela realmente tem uma engenharia bastante diferenciada. Essas 9 camadas podem melhorar o contraste em até 900%, lógico, depende da situação, né? Isso é um review de uma revista, está no site da Screen Innovation, a gente replicou aqui a informação. O legal dessa tela é dar ganho de contraste em ambientes com luz, né? Eu vou tirar aquela imagem lavada de branco e vou ter um ganho de contraste. Como é que funciona isso então, né? A luz ambiente bate aqui, a luz do projetor vem também, mas aquela contaminação da luz ambiente vai ser menor. O que vai chegar para os meus olhos é mais luz de projetor e menos luz de ambiente, né? Aqui nós temos um exemplo da tela. Esteticamente, para o arquiteto, para o integrador especificar, essa tela ela tem a aparência de uma TV gigante borderless, né? Uma TV sem borda. Então ela é muito aceita do ponto de vista estético, porque ela é bastante escura, ela parece uma televisão desligada, né? E aqui a gente tem a borda dela. Então eu posso ter borda de 1,27 centímetros, isso aí dá meia polegada, e o 3,81, 1,5 polegada, tá? Seria essa a medida. Muito bem. E aí, uma maneira que a gente tem muito fácil de vender a ideia de uma Black Diamond é demonstrando, né? Aqui eu tenho uma tela branca tradicional, que seria para o cinema clássico, mas eu não tenho um cinema clássico, eu tenho uma sala muito iluminada. O que eu faço? Mostro a película da Black Diamond, e aí o contraste, toda a vida da imagem aparece, tá? Então seria essa a ideia da gente apresentar, inclusive, esse produto, tamanha a performance que ele tem num ambiente contaminado com luz, tá? E aí, então, nós estamos percebendo que essa é uma tela que nos ajuda a dar contraste na imagem em ambientes com luz, né? E isso sempre, né? Então, sempre que eu precisar de um desempenho melhor, um contraste em ambientes que tem luz, eu posso usar uma Black Diamond. Agora, a pergunta é, eu posso usar ela em sala dedicada? Já que em sala dedicada eu uso uma tela branca para não interferir nas cores, para estar mais neutro possível em relação ao próprio hardware do projetor, etc. Talvez. É isso que a gente vai ver agora. Se eu tiver uma sala dedicada
mas que os revestimentos são claros. O cliente construiu uma sala de cinema, mas ele não quis pintar tudo de preto, achou estranho, e é justo que ache estranho, né? Aí o que acontece? O próprio ambiente pode interferir, e aí ele pode usar a mão de uma Black Diamond, mesmo numa sala assim, tá? Aqui nós estamos vendo, né, a ideia desse sistema, né? Então, nós temos basicamente dois modelos, 0,8, né, que é o ganho em relação à luz do projetor, quer dizer, então ele tem um ganho negativo, ele sacrifica um pouquinho da luz do projetor, e 1.4, onde eu tenho um ganho positivo, né? Ângulo de visão, então é o limite onde eu vou poder colocar um espectador, e a rejeição de luz. Então, a tela 0,8, por exemplo, tem duas características muito interessantes, né? Ela vai rejeitar 90% da luz ambiente, né? É muita coisa, né? 90% da luz ambiente não vai ser jogada nos olhos do espectador, né? Além disso, ela tem uma película, né, muito escura. Isso pode agradar esteticamente o cliente. Já a 1.4, né, tudo bem, ela tem uma rejeição alta, muito alta ainda, muito alta, de 85%, né? E eu aumentei o ângulo de visão, então ela é mais generosa se eu tiver uma sala que tem uma largura muito ampla, pessoas muito esparramadas em relação à tela, 1.4 vai dar esse benefício. E por outro lado, se eu tenho um projetor que de alguma maneira está faltando lumen, eu preciso dar um gás na luminosidade desse projetor, então 1.4, né, seria mais ou menos essa ideia. E aqui a gente vê uma sala escura que poderia ser a sala dedicada, mas tem revestimento claro. Olha a imagem laranja aqui, né? Se a gente observar o que está acontecendo, está vendo uma reflexão no teto. Então a luz bate na tela, vai para o teto está ficando laranja e aí joga a laranja de volta para a tela. Ou seja, essa imagem está ficando saturada de laranja, né? Porque os revestimentos são brancos, são claros, então a sala ficou inundada dessa cor. Então esse é um problema de uma sala dedicada com cor clara. Então nesses casos eu posso usar Black Diamond. O que ele está fazendo aí? Ele está subindo a tela branca e atrás vai aparecer a Black Diamond. Vocês vão ver que o forro, olha o que acontece com o forro. O forro apagou, sumiu, acabou a reflexão. E aí, olha o que acontece aqui, tá vendo com laranja? Então, os detalhes dessa escala de laranja apareceram, né? Porque antes era um borrado laranja. Agora não, agora eu vejo ali, né, os detalhes da curva da onda que estão, né, nessa coloração laranja, tá? Então esse é um detalhe bastante interessante. Existe uma outra tela, né, e que tem feito muito sucesso, né, que é parente da Black Diamond, mas ela tem um nome próprio, né? A tela de curta distância, a tela short through, né? Esta tela também vai ter essa questão de borda bem fininha, né? A borda de meia polegada, 1,5 polegadas. É uma tela também para ganho de contraste, mas para essa situação onde eu tenho aqui a projeção a queima-roupa, né? Então ela vai aceitar mais a luz que vem ali por baixo e as outras ela vai poder rejeitar, tá? Como é que funciona isso, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Um vídeo de um local, uma casa aberta, cheia de janela, onde foi colocado o shoot-through. Então a gente vê mais uma vez, né, que o projetor, né, embora a imagem esmaecer um pouco, nós estamos falando de uma sala completamente aberta à luz do dia. Então isso seria impensável com uma tela, por exemplo, branca. Então o fato dessa tela shoot-through trabalhar muito bem, né, rejeitando, como se diz, a luz ambiente, tá? Então voltando aqui, essa tela vai nos permitir um ganho de contraste em ambientes com luz e projetor curta distância. Quais as características básicas dessa tela, né? Ela tem um ganho de 0,8. Então é importante que o projetor tenha
uma certa taxa de lumens, o que não é problema nenhum. A maioria dos projetores de curta distância estão aumentando cada vez mais os lumens, né? Por exemplo, o projetor do AV Group, se eu não me engano, tem na casa de 4.000 lumens, né? É um número alto. O ângulo de visão é extremamente generoso, então é para uma sala de estar mesmo. Eu dou a volta na sala e continuo vendo a imagem, 160 graus. E ela rejeita 90% da luz ambiente. Então, por isso, aquela situação de eu permitir um ambiente quase aberto e deixá-la trabalhar, tá? A cor aqui, né, um cinza bastante escuro, né? A gente tem as informações direitinho das tonalidades de tela, a gente pode mandar depois. É lógico que aqui vai depender do monitor de vocês, da televisão, do celular, então esses tons de cinza podem variar um pouquinho, mas a gente também está ilustrando aqui a informação, né? Bom, e a gente falou muito dessas molduras também, né? Então, todas essas telas que nós falamos agora, a Black Diamond e a Short True, elas aceitam esse tipo de moldura, né? A Zero Edge, meia polegada, e uma meia polegada, a Zero Edge Pro. Por que Pro? Só porque ela é mais grossa? Não. Porque ela faz também algo a mais, né? Essa moldura a gente pode personalizar a cor. Então vocês estão vendo aí um rápido videozinho mostrando que eu estou escolhendo entre todas essas cores que estão selecionadas aqui. Então tem bastante flexibilidade, dá para brincar bastante entre arquitetura e tela, né? Já que, obviamente, se essa moldura, eu vou me dar o trabalho, por exemplo, de escolher uma moldura vermelha, é porque essa tela vai ficar lá fixa, né? Que é a ideia das telas que nós mencionamos até agora, né? E aí, se eu estou falando de tela fixa, é importante a gente entender agora, né, o que existe de tela fixa e tela retrátil. E no mundo AV Group, nós vamos ver que temos telas que são, sim, sempre fixas. E aí nós temos outras telas que são, em geral, usadas como fixas, mas poderia ser retrátil. E tem telas que, em geral, são retráteis, mas eu poderia usar como fixas. Vai falar, poxa, isso parece confuso. Mas é a liberdade que vocês têm de montar a tela conforme a necessidade de projeto. Então é legal conhecer um pouquinho para poder fazer a especificação. E não é complicado. Na verdade, o que a gente tem é muito recurso para resolver o projeto, né? Se a gente colocar as telas fixas, então estão aqui as Black Diamonds 1.4 e 0.8, mais ou menos tentando reproduzir a cor delas, né? E aí nesse meio a gente tem a Short True. Então são as nossas telas fixas. Se elas são fixas, elas têm que ter moldura. Que moldura? A Zero Edge de meia polegada e a Pro, que aqui pode mudar de cor, 1.5. Muito bem. E as telas que normalmente são fixas, mas eu posso também trabalhar elas retráteis? Bom, aí a gente já estudou, são as telas de cinema, né? Que é a Maestro, que é transparente ao áudio, ou a tela branca clássica, que a gente viu lá no comecinho. Muito bem. Eu posso ter também a opção da tela cinza, né? A tela cinza é uma tela 09, ou seja, ela precisa de um projetor um pouco mais generoso em termos de lumens. Aonde eu posso usar uma tela cinza, por exemplo? Eu quero motorizar um projetor, né? Eu quero motorizar a tela de um projetor Short True. Só que o nosso Short True, por padrão, ele é fixo. Então, posso, por exemplo, usar uma tela cinza 09. Tá? E aí eu motorizo a tela de um projetor Short True. E que bordas que eu posso colocar nisso aqui, né? Tem muita opção, né? Eu vou poder colocar a Zero Edge de meia, a Pro de 1,5. Posso ter uma borda mais grossa de 2 polegadas. Posso ter uma borda que vai de 13 até 14,5 centímetros, que é para multiformato. Multiformato é uma tela que se transforma, é uma tela, digamos, camaleão aí que a gente vai ver no final. Bom, e se eu quiser motorizar? Aí motorizar a gente tem as melhores opções, como a gente mostrou. Podemos ter uma motorização básica, uma motorização SONF, uma motorização Lutron, tá?
Então, tem todas essas opções. E a tela multiformato, ela pode ser motorizada também, tá? Que a gente vai ver logo a seguir. E telas predominantemente retráteis. O que a gente tem de interessante? Bom, aí falta introduzir mais uma tela, que é a tela Slate, né? A Slate 08 mais escura, a Slate 1.2 um pouco mais clara, mas ainda um cinza bem profundo, né? E aí que bordas, que molduras vão ter para arrematar esse tipo de tela, né? Se ela for retrátil, as motorizações que nós já falamos, se ela for multiformato, vai ter as motorizações também que nós falamos, as motorizações premium, sobretudo na multiformato. E quando ela é fixa, de novo, a Zero Edge Pro, a Edge de 2 polegadas, né? E a multiformato um pouco mais grossa, porque a multiformato faz uma mágica que nós já vamos ver, e aí precisa de uma borda um pouco maior, né? Então, essa seria a ideia. E é lógico que ainda tem uma tela diferenciada, ela não trabalha com o princípio da reflexão, que é a tela translúcida, né? Que ela tem aí um ganho de 0,85. Tá? Então, isso é um painel que resume a maior parte, digamos, das películas, dos materiais de tela e como a gente vai montar eles ali do outro lado. Muito bem. Essa tela Slate, né? Ela está sendo representada aqui, né? Então é uma tela que eu vou colocar num espaço que tem luz, né? E ela é uma tela retrátil, né? A Diamond é uma tela fixa. Então, se eu quero fazer tela retrátil em ambiente com luz, eu posso usar a Slate. A Slate também tem uma outra aplicação muito interessante. Ela é uma tela fixa, caso eu queira usar ela como fixa, de excelente custo-benefício, né? Ela é uma boa tela com um custo muito competitivo, né? E aí a gente vê a performance dela confirma esses fatores também, né? Ela existe, como a gente viu na versão de 08, né, mais escura, pode atender a essa questão de quem busca uma tela que fica totalmente neutra no ambiente, quase preto, né? E essa tela mais escura, ela tem uma capacidade, né, de rejeição de luz ambiente da ordem de 70%, então é muita coisa, né? Ela tem, lógico que perde para a Black Diamond, mas assim, 70% é um bom desempenho, né? E aí a gente tem a tela 1.2, né? A tela 1.2, que é uma tela que pode nos ajudar muito em ganho de contraste também, tá? Ela vai ajudar com aquele projetor que falta um pouquinho de lumes, né? E vai dar um ângulo de visão de 70 graus um pouco maior, tá? Então a gente tem aí critérios de escolhas bastante interessantes, né? Na Slate 1.2 eu ganho um pouco em termos de contraste, e na Slate 0.8 eu ganho um pouco em termos de rejeição de luz ambiente. Seria essa a ideia, tá? E se a gente mostrar aqui nesse videozinho, isso mostra, né, ilustra o multiformato. O que aconteceu aí? A tela está mudando de tamanho, né? É uma tela pronta e ela muda de tamanho, porque eu coloco tarjas. Agora, por que eu estou mudando a tela de tamanho? Porque sim, existem vários tipos de formato de vídeo, né? Foi uma coisa que eu não falei lá no outro webinar de vídeo, corram lá para ver aquele webinar depois, mas eu tenho que falar aqui agora, né? E é praticamente o assunto final aqui de hoje, né? A gente está um pouquinho estourando o tempo, mas a gente tem que ilustrar essa questão. Como é que funciona isso? A televisão, lá antiga, tubo, etc., ela tinha a proporção 4:3, né? Isso é televisão. Posso converter isso para 1:33. Agora, o HD TV, padrão atual, é 16:9. Então, tem 16 quadradinhos por 9, é nada mais que isso, tá? Só que o formato widescreen, ele não é o formato de cinema. Então, quando eu coloco um filme de cinema, seja no Blu-ray, no Apple TV, etc., mesmo muitas vezes no Netflix, eu vejo as tarjas. Então, que formato é esse que me impõe tarjas? Bom, são os formatos de cinema. E aí a gente tem dois formatos, né? A gente tem
o 2.35 e o 2.40. Então, 35mm spherical e o anamórfico, que é o 2.40. Né? Inclusive, a tendência, na verdade, no mercado é ir se fixando talvez mais no 2.40 mesmo, que é o anamórfico e acabou. Tá? E aqui a gente tem uma foto lateral que ilustra essa questão. Né? Aqui eu tenho uma sala dedicada, né? Que seria para ser aquele espaço, digamos, né? O palácio do cinema, e eu estou vendo um filme com tarjas. Então isso é um problema. Né? A gente percebe que numa sala casual não, mas numa sala aonde eu quero ter a melhor experiência cinematográfica, tá esquisito eu ver um filme com tarja, tá? E a gente vê que as nossas telas multiformatos, elas podem trabalhar de duas formas, né? Eu posso transformar o 16:9 num cinema, que é o que está acontecendo aqui. Então eu estou encolhendo aqui a altura e colocando tarjas para ver o cinema efetivamente com conforto. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso pegar a tela de cinema, que é bem larga, tem uma área de visão enorme, né? E isso é uma das vantagens da tela de cinema. Eu posso descer duas tarjas e ela vira uma widescreen normal. Né? Então, isso significam telas multiformato. E como a gente disse, as telas multiformato podem ser fixas ou podem ser retráteis também, a despeito dessa própria motorização que ela tem para fazer essa mágica. Existem soluções ainda mais extremas que isso? Sim. Né? Aqui vocês estão vendo um vídeo de um produto high-end chamado Transformer, onde a tela literalmente muda de tamanho. Isso seria um produto sob encomenda para um projeto especial. Tá? Então, existe esta possibilidade também. Aí é o melhor dos mundos, porque não existe tarja alguma, né? Simplesmente a tela virtualmente, né? Literalmente se transforma. Tá? Isso seria, digamos, aí, o estado da arte da gente ir do formato cinema scope para widescreen. Tá? E é lógico que essas telas elas seguem, né, um sistema de instalação já bastante renomado no mercado, que é o Fast Clip. Né? Esse sistema ele permite uma instalação fácil a partir desse acessório. Então, o que acontece? Eu coloco a barra roscada e aí simplesmente venho com o Fast Clip, encaixo, é rápido e tal, não tem trauma, aquele problema de cair, de desalinhar e tal. Esse é um dos grandes benefícios da parte de instalação, já que a gente ficou muito preocupado com a parte estética. Né? E nesse sentido, a gente vê que então, as nossas soluções, nós temos soluções, obviamente, de persianas que vão ajudar a otimizar a imagem, né? Fazendo blackout, escurecendo, controlando a luz, né? E as telas contribuem também. Assim como as persianas podem eventualmente ajudar também a entrada de calor, privacidade, conforto. Então, esse é um conjunto que nós temos que nos ajuda a construir um espaço de lazer ou um cinema, né? E além disso, essa combinação de uma boa tela e de uma boa persiana pode valorizar a nossa decoração. E pode trazer equilíbrio com a luz natural. Uma tela solar vai nos dizer isso. Né? Vai passar parte da luz e vai gerar esse equilíbrio. Né? E nesse sentido, se a gente quer otimizar a imagem e permitir diferentes usos, nós temos que olhar para o projetor. O projetor foi o nosso tema anterior. E se nós queremos valorizar a decoração, nós podemos usar a mão de um lift. Né? E nós temos hoje duas soluções de lift, né? Com uma bandeja maior e uma bandeja menor para atender, digamos, aí a projetores diversos, né? Qual é o segredo desse sistema? Bom, você não tem aquela grade pantográfica que balança, desalinha, esquisito, né? Você tem um motor aqui extremamente controlado, sem ruído, que não gera vibrações no forro, né? Que não vai simplesmente emperrar ou bater nesse forro à toa. Tem uma estrutura bastante reforçada, um mecanismo rígido,
um acabamento que quando encosta ali no teto fica perfeito, né? E essa precisão de motorização não é só pelo barulho ou pelo tranco, porque imagina, projetar a imagem é um trabalho de alta precisão. Imagina projetar a imagem com aquela bordinha que nós falamos lá de que é 1 centímetro e pouco. Então qualquer desalinhamento nesse lift ia estragar a brincadeira. E com esse trabalho de relojoeiro aqui suíço, a gente consegue deixar o foco da imagem perfeito, tá? Essa aqui é a ideia que nós queríamos apresentar hoje, tá? Eu corri um pouco porque era uma série de temas e tal, mas era para dar a noção para vocês sobre essas tecnologias. Agora, nesta hora do webinar, vocês já estão recebendo a documentação com certeza. Caso não recebam as documentações da Adobe, da JBL Synthesis, o link do próprio site para ajudar para escolher material da Screen Innovation, me mandem um e-mail, meu e-mail é ricardo@avegroup.com.br.